Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único. Bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Ministério da Agricultura e Pecuária notificou à Organização Mundial de Saúde Animal o fim do foco da doença de Newcastle. Com a medida, o governo espera a retomada total das exportações de carnes, de aves e seus derivados. O governo vai disponibilizar aos países importadores todas as informações sobre o diagnóstico atual e as medidas adotadas. Isso vai servir para os compradores internacionais analisarem e confirmarem que o Brasil está livre da Newcastle, possibilitando a retomada das certificações para a exportação. O foco da doença foi confirmado no dia 17 de julho em uma avicultura comercial de corte, na cidade gaúcha de Antagorda, no Rio Grande do Sul. Sem suspeitas de novos focos para a doença, o mapa reduziu a abrangência da área de emergência zoosanitária no estado gaúcho para 5 municípios daquela região. A granja afetada segue sendo monitorada por 42 dias para verificar se há resquícios de circulação do vírus. Após esse período, o aviário poderá ser liberado para o funcionamento se o resultado dos testes para detectar a presença da Newcastle for negativo. Estamos em época de vazio sanitário para os produtores de soja no Distrito Federal. A medida serve para impedir que a ferrugem asiática contamine as plantações, provocando queda da produtividade. Além disso, essa pausa no plantio evita mais prejuízos econômicos aos agricultores que tiverem as culturas afetadas. A área de plantio de soja segue vazia até o dia 30 de setembro. Isso porque é época de vazio sanitário para proteger a produção. São mais ou menos 3 meses que a produção de soja fica proibida nas serras do DF. A medida é essencial para o controle da ferrugem asiática, uma das doenças mais devastadoras para a cultura da soja. Ao eliminar as plantas por um período de 90 dias, é possível acabar com o ciclo de vida do fungo causador da doença. A medida sanitária é aplicada no DF há uns 10 anos. É um fungo que ele causa bastantes perdas, tem uma redução muito significativa de produtividade das plantas, e isso é muito complicado quando nós falamos em um quadro de oferta e demanda de soja no mundo muito justo e um custo de produção muito elevado. O vazio sanitário não é medida de prevenção de doenças apenas para a soja. Culturas como feijão também se livram de pragas com a técnica. Aliás, o pessoal do feijão teve a opção de acabar com a iniciativa recentemente, mas escolheu manter o vazio. E isso tem garantido, no caso da soja, uma média de produtividade acima da nacional e, no caso do feijão, 4 vezes a média nacional. Na terra que o Manuel gerencia, ele costuma plantar safrinha de milho ou sorgo durante o vazio sanitário. Mas esse ano parecia arriscado. As terras vão ficar vazias até outubro. A gente passou a primeira niveladora para poder germinar toda aquela sementeira da soja que tinha, né? E agora que as que conseguiu germinar, a gente passa uma niveladora, combatendo ela de novo, incorporando ela. Eu já economizo na próxima dessecação, que eu pego toda a sementeira que tinha que nascer, não fica nascendo uma aqui ou outra, nasce toda uma pancada só. E eu estou conseguindo economizar uma aplicação de fungicida e uma de dessecação. O fungo é como uma espécie de gripe para a planta, se a gente comparar com o corpo humano. Colocar muito defensivo pode gerar resistência ao fungo. Assim como o corpo humano cria resistência a antibióticos, por exemplo, favorecendo infecções com superbactérias. É muito difícil eliminar a praga que sofre mudança ao longo do tempo, se adapta. Por isso, há um consenso que a melhor saída para o produtor não perder o plantio é a prevenção. Nós não vamos conseguir erradicar a ferrugem asiática, mas nós precisamos aprender a conviver. E de que forma? Reduzindo a incidência dessa. Então, há uma parte de melhoria genética das plantas feitas pelos desenvolvedores de tecnologia, e isso ocorre dentro do Distrito Federal. A Secretaria de Agricultura, juntamente com o produtor, entram com a parte de vazio sanitário, que são as medidas emergenciais, as medidas profiláticas, e nós temos as medidas de ação, que é o uso do defensivo, no caso fungicida, na ocorrência da doença. É prevenir, é não deixar ela entrar, ela não é curativa, ela é prevenção.
Né? Não adianta, às vezes entra, vamos fazer uma aplicação para poder curar, eu não tenho conseguido. Mas agora prevenir ela para não entrar sem evitar uma terceira aplicação, eu tenho conseguido. Quem desobedece o vazio sanitário paga multa. Aproximadamente 600 propriedades plantam soja no DF. Quase 300 já receberam a visita dos fiscais da Secretaria de Agricultura. Em apenas 10 propriedades, até então, foi encontrada a soja guaxa, sementes que acabam brotando. Os responsáveis por estas terras foram notificados e vão receber uma nova visita da fiscalização. O trabalho é rigoroso, porque a soja é produto muito importante na economia do DF. Uma contaminação generalizada poderia gerar perdas importantes. Como sendo o nosso principal produto agropecuário e a gente tendo, além disso, cerca de 30% a 40% da soja destinada à semente, e uma semente com alto valor genético, alto valor agregado, inclusive financeiro, é importante que a gente tenha medidas preventivas para que a gente preserve a parte financeira e de sustentabilidade econômica da cadeia. É uma cadeia que ela emprega muita mão de obra, ela tem um impacto financeiro significativo. Por isso, nós precisamos preservar. O Distrito Federal tem 70% de seu território formado por áreas rurais. E nós precisamos dar essa sustentabilidade, inclusive para vivermos bem na cidade. O solo é a base da produção de alimentos no mundo e a conservação é essencial, né? Por isso, agricultores de Santa Catarina participaram de um encontro sobre a proteção da terra. Os agricultores receberam orientações de como cuidar do solo nas lavouras para o plantio nas safras, tanto de inverno quanto de verão. As dicas foram aplicadas no Dia de Campo, que foi organizado pela Ipagre, Prefeitura de Chapecó, Cooperalfa e a Associação Amigos do Solo. Esse método ele alia diversos assuntos em banner, em tendas separadas. Então, a cada 30 minutos, o agricultor passa por uma tenda, tem uma apresentação de um técnico falando sobre um assunto e daqui eles saem capacitados no tema de hoje, que é conservação de solo e aumento de produtividade e renda na produção agrícola. Ver quais são as técnicas empregadas para que nós conseguimos ter produtividade cada vez melhor, né? E que essa produtividade ela seja longeva, que o solo não se desgaste, né? Que ele tenha uma vida útil por um tempo maior e que cada vez ele consiga produzir mais. As assistências são para produtores de todos os cultivos. O Ederson é de São Bernardino e trabalha com o sistema de plantio direto. Por isso, decidiu participar pela terceira vez das palestras e práticas aplicadas. Uma frase que até eu lembrei, que quando a gente não é o maior, a gente tem que buscar ser o melhor. E para chegar a ser o melhor é com conhecimento, é com ver essas experiências que tem no dia a dia, que esses agricultores também foram buscando com conhecimento, com visitas a outras propriedades. Os tipos de terraceamento foram alguns exemplos mostrados para os agricultores. Neste local, os técnicos aplicaram métodos sobre o nivelamento do solo. A preparação e conservação do solo está em todas as orientações que os técnicos acabam passando para os agricultores. Nesta propriedade, por exemplo, o Francisco faz esse tipo de conservação há 30 anos. E, segundo ele, a vantagem não está só no bolso, na economia do produtor. Teve uma estabilidade da produtividade, não teve as altas e baixas, teve estabilidade. Isso é importante ter isso aí, né? Então, porque às vezes nós dependemos de um céu aberto, né? A nossa fábrica está a céu aberto. E graças a todos esses cuidados com a terra, a propriedade dele é modelo para outros agricultores. Um prato cheio para a Ipagre conseguir chegar em todas as lavouras. Às vezes um agricultor aqui que não foi atendido ainda, ele vem aqui, se sensibiliza e vai vir procurar o técnico lá no escritório para fazer um trabalho de terraceamento, de implantação de plantas de cobertura. Isso aqui facilita muito o trabalho técnico no município. A Associação Brasileira de Cafés Especiais promoveu um treinamento sensorial da Safra de Café 2024 com degustadores, baristas e produtores de café. A ideia é entender a qualidade dessa safra que vem enfrentando problemas com a peneira baixa. Olhos atentos às explicações. Anotações de sensorial seguindo o padrão para o Coffee of Excellence, o principal concurso de qualidade para cafés especiais do mundo. Produtores, baristas, degustadores de café e key graders participaram do treinamento sensorial Safra 2024, promovido pela BSCA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, em Varginha, no sul de Minas.
Minas. A BSA escolhe a iniciativa educacional da BSA, que tem a função de formar novos profissionais e de chamar a atenção do público em geral para os temas relacionados à educação, treinamento, capacitação no mundo do café especial. E uma das iniciativas é esse treinamento sensorial, adequando as habilidades do provador e do degustador à realidade da safra deste ano. Na mesa de provas, cafés de diferentes regiões, como Cerrado Mineiro, Alta Mogiana, Sudoeste de Minas e Espírito Santo, divididos em 4 cuppings. A troca de ideias é crucial para se chegar às notas do café. E por isso, essa turma veio afiada em busca de conhecimento. Eu vim buscar especialização, aprimoramento, e a calibragem para estar avaliando melhor os cafés produzidos na cidade. Busco muito essa ideia de calibrar mesmo a minha expectativa, repassar para frente para os clientes, quanto também no ato de comprar. Obviamente eu preciso de matéria-prima para a operação, Então busco também entender o lado do produtor, do que está rolando, do que está acontecendo agora, principalmente nessa safra 2024. O Jackson veio do Rio de Janeiro. Além de barista, ele tem uma curadoria para cafés especiais. Fazer o treinamento sensorial trouxe ao profissional mais bagagem, principalmente para levar ao Rio cafés de excelência de várias regiões. E essa possibilidade mesmo de aproximação, que acho que a gente busca muito, de contato direto com o produtor, saber quanto mais são as dificuldades dele, para a gente também conseguir solucionar na ponta, Então o que a gente buscou na curadoria foi justamente isso, tentar encontrar aonde tem os melhores cafés e levar lá para o Rio de Janeiro. Dentista de profissão, mas também com formação em Key Grader. A Gabriela veio de Belo Horizonte para participar do treinamento. Acho muito importante provar junto com outras pessoas para que a gente possa avaliar bem o resultado de todo um trabalho do ano inteiro dos produtores que a gente vai ver aqui na xícara. Ser mulher em meio a um mercado ainda bastante masculino é um desafio, mas cheio de orgulho. Eu sou filha de produtora de café e quero continuar o legado aí dos meus pais, da minha mãe principalmente, que herdou a fazenda e está fazendo um trabalho maravilhoso desde 35 anos produzindo café e sempre melhorando a qualidade dos nossos cafés. O treinamento foi conduzido por este Key Grader, que acompanhou os participantes em cada etapa. O provador em si, ele tem que provar várias regiões para entender como é que está a dinâmica de cada região. E isso é bom porque numa empresa que você está fazendo o seu trabalho, você recebe café de várias regiões. Então é interessante você ter esse leque de conhecimento para você sempre estar aprimorando. Embora a peneira esteja baixa nesta safra, com grãos mais miúdos que as temporadas anteriores, o instrutor aponta que a qualidade da bebida não foi afetada. E em questão de qualidade não vai ter muito problema, entendeu? Mas o rendimento, sim. O mercado de cafés especiais não para de crescer em todo o mundo, seja na produção, no consumo e também nas exportações. Segundo o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, no ano safra 23-24, os cafés diferenciados, que são aqueles com qualidade superior ou certificados com práticas sustentáveis, responderam por 18,6% do total de exportações brasileiras do produto. Foram embarcados para diversos países cerca de 8.800.000 sacas de café, um crescimento de mais de 45% se a gente comparar com o ciclo cafeeiro 22-23. Só para a gente ter uma ideia, quando a BSA foi criada na década de 90, 1991, a produção brasileira de cafés especiais era em torno de 150 mil sacas. No ano passado nós atingimos mais de 8 milhões de sacas. Então isso demonstra o crescimento da produção de cafés especiais e isso traz a necessidade de formação de novos quadros adequados ao crescimento dessa produção. A produção de carne bovina deve chegar a 10,19 milhões de toneladas neste ano, o que significa um aumento de 7,1%
quando comparado com 2023. Se confirmado, o volume vai ser um novo recorde na série histórica, ultrapassando a produção lá de 2006. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento e quem vai dar um panorama para a gente é o Gabriel Rabelo, que é gerente de fibras e alimentos básicos da Conab. Bom dia, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos. Prazer estar aqui falando com vocês. Vamos começar tentando explicar, então, o que justifica essa alta tão expressiva. Bom, a gente está esperando, projetando uma alta aí até o final de 2024 para as 3 principais proteínas, né? Muito tracionado pela carne bovina. Esse aumento de 7,1%, como você citou anteriormente aí, a gente acredita que ele aconteça muito em virtude do momento de alta do ciclo pecuário, né? O dito ciclo pecuário dentro da bovinocultura de corte, que é o auge do processo de descarte de fêmeas, que foi iniciado lá em 2020, 2021, e a gente acredita que está chegando no pico nesse ano. Então, uma alta taxa de descarte de fêmeas, que resulta num pico de oferta de animais para abate e pico de oferta de carne, consequentemente, é o principal fator que traciona esse aumento robusto aí de 7,1%. A gente tem alguns dados já desse ano, de 2024, prévios, que já estão indicando abates aí até superiores a isso, mas a nossa projeção é que termine o ano com esses 7,1% mais ou menos aí de aumento. Gabriel, vamos falar um pouquinho sobre esse ciclo, até focando um pouquinho também no consumidor final. É ele que tem também influência direta sobre o preço, ou seja, tem hora que a gente paga mais caro, tem hora que está mais barato. Sim, sempre quem dita o ritmo, né, quem dita a velocidade é sempre a ponta consumidora, mas a gente sabe que alguns fatores não tem como não serem considerados, né? Por exemplo, o tempo de gestação da vaca, o tempo de produção do bezerro, isso tudo influencia no ciclo pecuário. Então, hoje a gente já consegue observar um leve aumento já no preço do bezerro, que, consequentemente, daqui 6 meses, daqui 1 ano, talvez um pouco mais, isso vai culminar com um aumento no preço do boi gordo, em virtude dessa movimentação natural do ciclo. E isso acaba, no fim das contas, refletindo no consumidor final. Uma arroba de boi mais cara, dali um tempo, a gente sabe que tem todo o tempo de recomposição de margem do varejo, enfim, uma alta robusta na arroba bovina, um tempo depois tende a resultar num aumento de preço na carne a nível de atacado de varejo. E o inverso também, uma queda também tende a se refletir dali um tempo na ponta para o consumidor final. Vamos falar um pouquinho desse tempo, então, Gabriel, até também para deixar claro para o consumidor final. Por que eu pergunto isso? Porque há alguns anos atrás, quando a carne bovina estava bem cara, né, havia muito uma tentativa de comparar com a carne de frango, por exemplo. E aí o pecuarista dizia, olha, mas o ciclo nosso é diferente, o tempo de produção é outro. Só que muitas vezes nós, consumidores, não temos a ideia disso, né? Exatamente. Na melhor das hipóteses, o boi que é exportado para a China, que é o boi abatido mais jovem aí no Brasil hoje, ele é abatido com 18, 20 meses. Então a gente pensar aí 1 ano e meio, pelo menos, na melhor das hipóteses. Se a gente for pensar na média do Brasil, algo entre 3 anos, um tempo superior a 3 anos para um boi nascer, enfim, virar bezerro, ser alimentado, ser engordado e ser abatido. O ciclo da avicultura de corte é de 40 dias. O pintinho nasceu dali 42 dias, ele está pronto para abate. Então, é uma atividade que consegue se ajustar muito mais às oscilações de demanda, né? Eles conseguem ajustar a oferta, né, a produção, frente a essas oscilações de demanda de uma forma muito mais célere do que a bovinocultura de corte. Por isso que é difícil, é complicado a gente comparar o preço de uma carne com a outra, sendo que a resposta do tempo da cadeia produtiva
é muito distinta entre uma atividade e outra. E é legal a gente esclarecer isso aqui no Record News Rural também. Agora, já que você citou a China, vamos falar de exportação. Com esse volume recorde de produção, eu imagino que a exportação também vai registrar um saldo bem positivo, né? Exatamente. A gente está prevendo aí algo próximo a 3,5 milhões de toneladas, 3,43 para ser mais exato. Um aumento de 13% em relação a 2023. É importante a gente ressaltar que esse aumento percentual forte de 13%, numa primeira olhada ele acaba assustando. Mas é porque 2023, sobretudo no primeiro trimestre, né, fevereiro, março, abril ali, a gente teve um embargo da China frente à carne brasileira. Então a gente exportou volumes muito baixos para eles, que foram recuperados ao longo do ano. Então, a gente acaba comparando um ano normal, que a gente espera que seja 2024, sem nenhum tipo de embargo, sem nenhum tipo de contratempo, acaba sendo uma base de comparação muito discrepante com relação ao ano anterior. Então, esse aumento de 13% é muito em função disso. Mas mesmo com esse aumento forte, a população brasileira continua com o abastecimento garantido. Mesmo com esse aumento de exportação, a gente ainda projeta um aumento na disponibilidade per capita, que é o cálculo de tudo que sobra de carne aqui dentro, né, dividido pela população, a gente projeta ainda um aumento de 3,7%. Então, ou seja, trocando em miúdos, a gente vai exportar mais, mas o aumento produtivo mais do que compensa esse aumento de exportação. É um outro ponto importante realmente para a gente deixar claro aqui, porque quando a gente fala, poxa, um aumento de exportação de 13,4% e o preço aqui no mercado interno vai aumentar para o consumidor final. Então, neste momento não é isso, porque existe realmente um recorde de produção. Exatamente. A primeira ideia que vem à cabeça quando a gente pensa numa exportação muito forte de um produto brasileiro assim, é que ele acabe tracionando os valores no mercado interno. Mas não, a capacidade produtiva brasileira nesse ano mais do que é suficiente para garantir as exportações e, querendo ou não, a carne brasileira ainda é uma das mais competitivas no mercado internacional, né? Os principais concorrentes do país no mercado internacional, Estados Unidos, Austrália, são grandes produtores, estão passando por momentos justamente inversos ao nosso, de momento de ciclo pecuário. Estão no momento de alta. E, tanto é que a arroba bovina nos Estados Unidos está batendo $100, estava batendo há pouco tempo atrás. Enfim, tudo recorde de preço. Então a gente ainda tem essa vantagem competitiva que, de uma forma ou outra, mesmo exportando mais, a nossa carne ainda tem um preço competitivo e razoável no mercado internacional, que no momento não vai refletir em aumento no mercado interno do consumidor. Gabriel, você citou aí alguns concorrentes e um grande país comprador que é a China. Mas além da China, né, quais são os principais parceiros comerciais? Para onde vai a nossa carne? Bom, a carne bovina ela é uma das carnes mais que tem um mercado muito concentrado, né, no cenário exportador brasileiro. A gente hoje exporta no ano de 2024, né, no acumulado dos 6 primeiros anos, a gente exportou aí 43% para a China, mas temos aí 8% para os Estados Unidos, 7% para os Emirados Árabes, e esse aumento de 8% dos Estados Unidos também é um número que salta bastante aos olhos. Você pensa, um país que é um grande produtor e está importando, 8% da nossa carne está indo para lá. Justamente vai de encontro a isso que eu falei, eles estão passando num momento de crise de oferta interna, né? Então acabam buscando carnes mais baratas em outros lugares. E um desses lugares é o Brasil. A gente acaba se beneficiando dessa lacuna de oferta interna deles e estamos exportando bastante para eles. A gente tem conseguido pulverizar um pouco mais o nosso mercado. Ano passado, em 2023, a China importou mais da metade da carne bovina brasileira. Esse ano está em 43%. Estamos conseguindo pulverizar um pouco mais. Talvez não tanto quanto seja a carne de frango, que é bem distribuída, as exportações brasileiras, mas mesmo assim ainda tem uma pulverização que é interessante para o mercado brasileiro, para a gente não ficar dependente de um só mercado, que se porventura acontecer algum tipo de embargo, isso dá uma quebrada feia na cadeia produtiva. Acho bacana a gente trazer aqui, recordar, né? Porque talvez nem todo mundo saiba como o Brasil teve uma virada de chave em relação à carne bovina, né? O nosso agro foi lá, se estruturou, porque
até os anos 80, a gente importava muito, né? Um pouquinho antes dos anos 80, a carne bovina. E hoje nós somos líderes mundiais na exportação. Ou seja, foi realmente uma mudança radical, de importador ao maior exportador. Exatamente. Isso passa por tecnificação no campo, por profissionalização do setor, muitas adesões a inseminação artificial no campo e muito confinamento de gado, que antigamente a gente só tinha boi a pasto, boi solto, que era abatido, o preço está bom, abate, o preço não está legal, abate. O boi acabava sendo ali uma reserva financeira, sobretudo para o agricultor, juntava um tanto de boi, de vez em quando ele vendia, enfim. Essa potência que o Brasil se tornou muito aconteceu em função dessa profissionalização do setor, que vem agregando tecnologia, a exemplo do que aconteceu com a soja, com o milho, com a agricultura, né, na última década. Acho que a pecuária tem, sobretudo a bovinocultura de corte, tem conseguido avançar nesse terreno da tecnologia, do manejo, e acaba se beneficiando disso. Olha, a gente está focando bastante na produção de carne bovina aqui, mas eu acho que vale a gente destacar também como o Brasil, ele é referência em sanidade, né, tem credibilidade internacional em tudo, né, em todo esse setor de proteína, inclusive agora recentemente em relação à doença de Newcastle, né, que o Brasil já fez todo o cerco sanitário, inclusive já descartou o foco, ou seja, a gente tem uma transparência, um compromisso internacional muito sério, né, inclusive sobre essa segurança, essa vigilância sanitária. Exatamente. O Ministério da Agricultura faz um trabalho bem formidável nesse sentido. A gente viu aí no ano passado e no ano retrasado também um pouco, o mundo inteiro sofrendo com gripe aviária, né? Os principais produtores, os Estados Unidos tendo que fazer descarte de milhões, bilhões de cabeças de frango, tanto na avicultura de corte, mas sobretudo na produção de ovos. E o Brasil, a gente teve aí algumas dúzias ou centenas no máximo de casos isolados em animais silvestres e em produção de fundo de quintal, produção de subsistência. Em granjas comerciais não tivemos nenhum caso. A doença de Newcastle também é um ótimo exemplo disso, né? Já foi isolado, foi uma chuva de granizo que destelhou uma granja lá e teve uma contaminação por pombo que de prontidão já foi a população inteira incinerada, e isso garante a biosseguridade e a segurança do alimento, tudo fruto do trabalho do Ministério, que garante esse nível de controle na nossa carne para o mundo, mas sobretudo para o brasileiro também, que é muito importante. Pois é, inclusive isso se reflete também em relação aos suínos. A gente vê também um crescimento do setor, incluindo na exportação. Isso aí. A carne suína, a gente se beneficiou bastante aí desde 2018, né, com a peste suína africana na China. E é exemplo do que aconteceu com a carne bovina no último ano para esse ano. A gente tem conseguido pulverizar mais o nosso mercado, que é interessantíssimo para o setor, né? Em 2023, para a gente ter ideia, 32% da carne suína exportada foi para a China. Esse ano a gente está em 20%, 21%. A gente abriu novos mercados como Filipinas, Hong Kong, Singapura. A gente exportava volumes muito menores para lá e estamos exportando muita carne para esses mercados, que garante uma pulverização e uma menor dependência de um só mercado. A gente exportou muito para a China em 2019, 2020, e aí quando eles recompuseram o plantel de suínos deles, mais rapidamente do que o mundo estava esperando, a gente passou por uma crise de preços internos aqui ao suíno vivo, né? Então, essa pulverização é muito benéfica para o setor, que não fica dependente de um só mercado e sujeito às oscilações daquele mercado, né? Ao ditamento de preços deles, vamos dizer assim. Pois é, e olha, com certeza, quando a gente fala de exportação, os desafios são enormes e eles variam dependendo de muitos fatores. Mas o fato é que o Brasil, ele tem já uma posição consolidada quando se fala em proteína. Então, o mundo espera muito da gente, né? Exatamente. E ainda mais para a exportação, o suinocultor ainda pode esperar um ano bom, um ano positivo, né? Um ano otimista, porque a gente sabe que a principal fonte de custeio aí
da atividade, da suinocultura e da avicultura, sobretudo também, é o custeio com ração animal, né? E a Conab, a gente aqui está projetando um cenário mais ameno, vamos dizer assim, de preços de milho, de farelo de soja, o que acaba facilitando e melhorando a projeção de renda e de rentabilidade do produtor, do suinocultor e do avicultor, o que, no fim das contas, acaba tornando a carne suína e a carne de ave, a carne de frango brasileira ainda mais competitiva, ainda mais forte no mercado internacional e no mercado interno também. Gabriel, foi muito bom te ouvir, contar com a sua análise aqui no Record News Rural. Estamos sempre de portas abertas. E um abraço para toda a equipe da Conab. Obrigado, Kelly. A Conab agradece a oportunidade de falar para vocês e sempre que precisar, podem contar conosco. Obrigada e bom dia mais uma vez. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.